Olha só, o dia 20 de março marca o Dia Nacional de Atenção à Disfagia. E isso joga uma luz sobre um desafio gigantesco dentro dos hospitais: a dificuldade de engolir. Essa condição, a disfagia, está longe de ser só um desconforto, viu? Ela é um fator de risco seríssimo para a broncoaspiração, uma complicação que pode levar à morte. É por isso que, agora, a gente vai mergulhar de cabeça num protocolo clínico feito para blindar o paciente. Nosso roteiro aqui vai passar por 5 pontos essenciais. Primeiro, a gente vai entender a natureza do risco. Depois, como identificar quem são os pacientes mais vulneráveis. Na sequência, as medidas práticas, o que fazer no dia a dia. O quarto ponto é um manejo seguro da dieta. E, por fim, o que fazer se o pior acontecer, ou seja, o protocolo de intercorrência. Bom, vamos direto ao ponto. Para um protocolo funcionar, a gente precisa entender contra o que estamos lutando. E nesse caso, o problema começa numa falha de algo que parece super básico: o ato de engolir. Tudo começa aqui, com a disfagia. Pensa nela não como uma coisinha boba, mas como uma quebra numa coreografia super complexa dos músculos e do sistema nervoso. É essa falha, essa desafinada na orquestra, que abre a porta para complicações gravíssimas em pacientes das mais variadas condições. Tá, e como é que a gente percebe que o sistema está falhando? Os sinais de alerta estão bem aí na tela. Tosse durante ou logo depois de comer, engasgos que acontecem sempre, aquela sensação de que a comida não desce. Cada um desses é um alarme tocando. A equipe de saúde tem que ter um radar muito bem calibrado para isso, porque ignorar esses sinais é dar as costas para o perigo. E a disfagia, claro, nos leva direto para aquilo que a gente quer evitar a todo custo: a broncoaspiração. É quando a comida, o líquido ou até a saliva pega o caminho errado e vai parar no pulmão. E o ponto mais perigoso que todo mundo precisa gravar é o seguinte: a broncoaspiração pode ser silenciosa, completamente, sem tosse, sem alarme. Apenas uma porta se abrindo para uma pneumonia aspirativa que pode ser fatal. Bom, se o perigo pode ser silencioso, a nossa defesa tem que ser barulhenta, tem que ser proativa. E isso começa com a identificação. Afinal, quem são os pacientes que precisam da nossa atenção máxima? Essa é a pergunta. A pergunta que todo profissional de saúde precisa se fazer na hora de avaliar um paciente. E a resposta para ela está num checklist de critérios de risco que a gente vai ver agora. Vamos começar com um número que é um verdadeiro divisor de águas: 12 na escala de Coma de Glasgow. Qualquer pontuação igual ou abaixo disso é sinal vermelho piscando na hora. Por quê? Porque um nível de consciência rebaixado simplesmente derruba os reflexos de proteção da via aérea. É simples assim. Agora, dá uma olhada no tamanho da lista de condições neurológicas. A gente tem doenças degenerativas como Parkinson e Alzheimer, eventos agudos como um AVC. Sabe o que todas elas têm em comum? Elas bagunçam um controle motor e sensorial super fino que comanda uma deglutição segura. São pacientes que já chegam com risco altíssimo. Mas o perigo não mora só na neurologia. Pensa num pós-operatório de cirurgia de cabeça e pescoço, em tumores na região, e no momento crítico que merece destaque: as primeiras 48 horas depois de uma extubação. Nesse período, a via aérea está se recuperando, é uma janela de vulnerabilidade extrema. E por fim, o hardware. A simples presença de dispositivos como uma traqueostomia, uma sonda de alimentação ou uso de ventilação mecânica já liga o alerta e coloca o paciente direto no protocolo. Eles são vitais para o tratamento, claro, mas ao mesmo tempo alteram a mecânica e dificultam a deglutição natural. Certo, a gente já mapeou o perigo, já identificou os alvos, agora vamos para a linha de frente, as ações preventivas do dia a dia, que são o coração desse protocolo. E aqui a gente tem talvez a medida mais simples e, ao mesmo tempo, uma das mais eficazes: o posicionamento correto no leito. Esses ângulos não são sugestões, tá? São prescrições. De 30 a 45 graus para quem está com sonda, porque a gente usa a física para diminuir o refluxo, e de 60 a 90 graus praticamente sentado para alimentação via oral, onde a gravidade se torna a nossa maior aliada para que o alimento desça pelo caminho certo. Só que a prevenção vai além de acertar o ângulo da cama. A gente cria uma verdadeira rede de segurança com essas ações. Sinalizar o risco ali, à beira do leito, para todo mundo ver, orientar a equipe e a família, testar a sonda antes de cada administração e um ponto crucial: pausar a dieta antes de qualquer movimentação do paciente. São gestos pequenos que têm um impacto gigantesco na segurança. Ok, paciente identificado, posicionado. Qual é o próximo passo? Pensar no cardápio. Porque a consistência do que é oferecido não é só comida, é uma ferramenta terapêutica poderosa. Líquidos muito ralos, como a água, são o maior desafio para quem tem disfagia. Por isso, a gente usa espessantes para controlar a velocidade com que eles descem.
Pensa assim, consistência néctar para dar um fluxo mais controlado, mel para ser ainda mais lento, e pudim, que exige que a pessoa faça um esforço ativo para engolir. O objetivo é sempre o mesmo, dar tempo e controle para o paciente engolir com segurança. E agora, um aviso fundamental, que não dá para negociar. A escolha da consistência não é no achismo, de jeito nenhum. É uma prescrição clínica, baseada na avaliação de um especialista. Quem define isso é o fonoaudiólogo, depois de uma análise detalhada da deglutição daquele paciente. É ciência, não é culinária. A gente sabe que mesmo com a melhor prevenção do mundo, intercorrências acontecem. E se houver o menor sinal ou suspeita de broncoaspiração, o que a gente faz? A resposta tem que ser um raio, imediata e automática. A ação tem que ser um reflexo, uma sequência gravada na memória. Primeiro, para a dieta, na hora. Segundo, protege a via aérea, virando a cabeça do paciente de lado. Terceiro, sobe a cabeceira. Quarto, se tiver resíduo visível na boca, aspira. E quinto, sem nem piscar, aciona o time de resposta rápida. Nesses momentos, hesitar é o maior risco de todos. No fim das contas, todo esse protocolo, cada passo, cada detalhe, se resume a uma única frase. Prevenir broncoaspiração é salvar vidas. Isso não é só uma lista de tarefas, é uma cultura de segurança. Cada cabeceira elevada, cada dieta ajustada é um ato de proteção. E isso nos deixa com uma reflexão. O que, na nossa prática diária, podemos melhorar amanhã para tornar essa cultura de segurança ainda mais forte?